TV Louca hoje entrou numa de revisitar a sua biblioteca. Recebi aqui um documento, uma pesquisa, um tratado feito por uma das maiores autoridades em questão ambiental, de Mata Atlântica e de Serra da Prata, o montanhista chamado Henrique Chimidin, o popular Vitamina, 90 anos. E quando eu vejo esse homem de tantas décadas, que eu tenho a honra de ser chamado de parceiro por ele, falar que a coisa que ele mais gosta é ir numa escola e falar de meio ambiente e ver a reação positiva das crianças, é que nós vemos o quanto nós temos dificuldades de falar de meio ambiente. Nós trabalhamos 7 anos e não conseguimos enfiar a questão do lixo tecnológico no setor de educação de Matinhos. E ele me mandou aqui um tratado, um estudo que ele fez sobre Serra da Prata, na qual nós estamos embutidos. E apareceram 2 coisas aqui que provam, que mostram, que exemplificam o que é atraso. Quantas vezes nós perdemos o rumo da história, que poderia ser bem diferente. E como disse o Saint-Hilaire, quando ele passou por aqui, teve que chamar a polícia para poder atravessar a Bahia e subir pelo Ai Jesus e sair pelo Porto Barreiro, que ninguém queria atravessar com ele. Ele falou assim, em uma região onde as estradas são inexistentes, as comunicações difíceis, chefes brutais e ignóbeis, existe o poder meramente como uma coisa local. Será que mudou? Será que evoluiu? É a pergunta. Mas tem 2 coisas aqui que que o Vitamina destaca e mostra como nós perdemos o bonde da história. Mas por que nós perdemos o bonde da história? Porque num outro documento, a Gazeta Caiçara, de 15/5/2004, eu publiquei o artigo sobre o abate de um guapuruvu, ali na encosta norte do Morro do Teleférico, sem dó nem piedade, que define o porquê que nós não avançamos aqui. Eu falei na outra gravação sobre a barafunda que é o Brasil. A verdadeira história do Brasil não se ensina nas escolas, nem na universidade, nem nas igrejas. A verdadeira história do Brasil, que daria a noção do porquê dessa barafunda social, econômica, política, ideológica, ambiental, que nós vivemos, afogados na palavra corrupção, eu descobri o perfil político nosso aqui. Que eu falei que nós perdemos a parte da ponte, a metade da ponte, por mediocridade, por inconstitucionalidade. Mas de onde vem essa mediocridade? É um regime político que é a marca da mediocridade. A política aqui pensa assim: a minha própria, pessoal, propriedade particular privadíssima. A nossa política para no seu interesse pessoal, para no limite do seu umbigo, da sua vontade pessoal e de servir entre si as suas vontades pessoais. Não há um pensamento sobre o social, sobre a ética. Como diz o Maquiavel, né? Fortuna sem virtude é o caminho para a corrupção. Então é por causa disso. Própria, pessoal, propriedade particular privadíssima. Como diz aqui, já que nós estamos no litoral e temos um produto tradicional daqui, né, que já teve vereador de Guaratuba, vereador que morava em Guaratuba e foi vereador em Matinhos, e que produzia farinha. Aqui a política, farinha pouca, né, Jamidas? O meu pirão primeiro. É isso aí. Só teve um político que saiu aqui de Matinhos e que fez uma carreira brilhante. Eu não vou citar o nome porque vão dizer que eu estou puxando saco, mas ele sabe do que eu estou falando. Quando ele ia ganhar a eleição, com o apoio do governo do estado, se juntou todos esses dos 5P e passaram o rodo nele e no governador. Então,
própria e pessoal, propriedade particular privadíssima. É isso que interessa no frigir dos ovos, no contexto político daqui. E ele cita dois fatos interessantíssimos. Um em 1875, os dois em 1875. Em 1891. Aqui ele fala meio que por cima, mas num outro documento que ele acabou não mandando para mim, cita que houve assinatura do contrato e cita até o nome da empreiteira, que é de uma família tradicional aqui de Matias. Não posso citar porque senão vou ser processado. Em 1891, solicitação de Augusto Pereira Nunes pela concessão de ferrovia que pretendia construir ligando Paranaguá à Foz do Paraty. Nós éramos para ter a 100, 110, 130 anos um ramal ferroviário e teríamos um porto para chegar no Rio da Prata, que esse era o objeto da questão. Foi assinado o contrato, inclusive, do ramal ferroviário Alexandra Porto Barreiro, no Paraty. Não aconteceu. Perdemos o trem. Nos anos 80, de 1980, o Pedro Lauro veio de novo com a mesma conversa. Daí já era trem para as praias. E nada chega, nada acontece, né? E depois, nesse momento que nós estamos vivendo de sustentabilidade, está se falando na retomada do carro elétrico. Aliás, os automóveis, no fim do século XIX, eram para ser elétricos. Daí foram lá no Ford e disseram, ó, fica quieto aí, que nós vamos fazer a base de motor de explosão, Otto, vamos fazer com petróleo. Quer dizer, lá começou a espernear o cartel do petróleo até hoje. Eles baixam o preço, eles sobem o preço, eles diminuem os estoques, eles aumentam o estoque, eles são os donos do planeta. E está se falando na indústria do carro elétrico. Isso que é atraso. Aliás, eu estava vendo o bondinho na Rua 15, em Curitiba, ali também é um símbolo do atraso, aquele bondinho era elétrico, ligava o centro da cidade a todas as regiões, né, Doce? Portão, Colônia Argelina, Boqueirão, Batel, bondes elétricos. Aí, em 1891, encontramos um pedido por parte de Joaquim Cândido da Rocha e um Adriano, não é o Ribeiro, com proposta da instalação de um bonde que saía da Praça Pires Pardinho, na frente do cemitério municipal de Paranaguá, no Campo Grande, e ia até o Cabaraquara. E não saiu do papel. Isso aqui que eu estou falando era futuro. Quanta coisa nós vamos perdendo? Quanta coisa nós vamos perdendo por causa da política do 5P. Não interessa para mim o social que se exploda. Então, eu tenho a honra de ter esse tipo de referenciamento que as pessoas me mandam, às vezes, alguma coisa. E vou mandar esse vídeo a 1.200 quilômetros daqui. Ele vai para o estado de Pernambuco, ele vai para o município de Machados. É a TV Louca rompendo fronteiras. Um abraço aí para a família de Machados aí, né, que já assistiram outro vídeo e acharam assim, pô, como é que pode, né? Tá bom, Doce? Então nós perdemos um ramal ferroviário que viria pela antiga estrada de dentro, que era o caminho da Alexandra até o Porto Paraty, que era o caminho do teleférico, e falei com uma universitária, só que, pô, universitária é fogo, né? O seu Wildo diz que os postes estão lá e estão serrando e estão roubando. Lá no final da estrada de Guaraqueçaba. E o IFAM não deixa a gente tirar, e então é para roubar ou para apodrecer. Mas diz que tem alguns postes lá, né? Nosso sonho, né, Doce, trazer um poste daquele com a referência do Império, do Telégrafo, da Guerra do Paraguai, que foi outra coisa, hein? A Guerra do Paraguai, o Brasil, hein? Estuda Julio José Chiavenato, o genocídio americano, né? E estude Madeira Mamoré, para você ver as trapaças que o Brasil é capaz de fazer na história. Só que não se ensina isso nem na escola, nem na universidade, nem nas igrejas, nem em lugar nenhum. Se você olhar a história do Brasil, você sai correndo. Você pede para ir morar nas Malvinas. Tá bom? É isso aí.